No nosso estudo de hoje, Os Mensageiros, dia 3 de abril de 2021, nós temos 3 capítulos para falar a respeito, né? É o 19, que trata do sopro, o 20, defesas contra o mal, e o 21, que é espíritos dementados. Bom, o livro é Os Mensageiros, de André Luiz, e sejam todos bem-vindos aqui à nossa sessão de estudos de hoje, né? Bom, esse capítulo, o sopro, ele começa com o André Luiz se espantando com relação ao meio de transporte que foi citado lá. Falou, não, pode deixar que a gente te manda, nós vamos providenciar um meio de transporte para vocês. Aí, André Luiz faz a seguinte consideração. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Bom, lendo esse parágrafo, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Primeiro que ele viu uma realidade lá, que era apropriada para aquelas visitas, aquelas idas ao umbral para trazer aqueles espíritos sofredores, como ele próprio foi trazido, né? André Luiz foi trazido para o nosso lar. Aí, ele estava acostumado com isso, de repente veio um outro tipo, e aí eu falo, puxa, penso comigo, que tipo de espíritos tem que se utilizar disso? São trabalhadores desse tipo de transporte, né? Porque eles vão de onde eles estão, das colônias ou dali daqueles postos, né? E vão até a crosta, se utilizando de alguma coisa para uma questão de eficiência, porque talvez eles não tenham a mesma capacidade dos espíritos superiores, ou maior, mais assim, em relação a eles, então eles precisam disso para poder se transportar mais facilmente. E aí ele percebeu que é muito mais numeroso. E depois, mais no final, ele fala do eletromagnetismo. E aí eu fiquei pensando na ciência espírita, quer dizer, a ciência no plano espiritual, se utilizando de recursos e muito possivelmente são recursos mentais ligados ao eletromagnetismo. Mas isso certamente é uma especulação da nossa parte. Mas eu não podia deixar de pensar o quanto que deve ser assim avançado, né? Esse tipo de coisa. Aí Alfredo fala para Ismália, né? É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Nossa, isso já mais uma coisa para André Luiz ficar assombrado, né? Técnicos de sopro, né? Aí Alfredo, sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Olha só. Então, quantos de nós sabemos da prática do passe do sopro, né? Simplesmente. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Olha só, grandes tesouros que nos pertencem. Isso nos é concedido. Mas que proveito que a gente tem? Quanta coisa a gente poderia aproveitar e não aproveita? Não é só isso, não. É muita coisa. Mas claro que tem alguns interesses na frente, tudo que muda o nosso foco. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Se pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Olha, o passe somente,
só mudando um pouquinho, tá? Não vamos falar do sopro ainda, mas do passe, o passe magnético. Se a gente tivesse se dedicado um pouco mais, não teria essa fila de tantas pessoas necessitadas. Não estou falando por causa da Covid, nada. Estou falando assim, do dia a dia, ao longo de tanto tempo. É um grande problema para a humanidade esse de cuidar da saúde, que está sempre associado a um custo elevado, a dificuldades, a falta de recursos, enfim, tem uma série de coisas que podem trazer para a gente uma realidade muito difícil, ao passo que teria muita coisa que a gente podia aproveitar, fosse o passe magnético, fosse o sopro também, né? A terapia através do sopro. Aí o Vicente pergunta, mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Quer dizer, está tão assim, tão divulgado, não divulgado, mas está tão ao alcance, né? O Alfredo fala, como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Então, ele sim, poderia sim, ele está ao alcance da gente, assim como o passe. E o passe já está muito mais comum, pelo menos no nosso meio, né, do que o sopro. O sopro, naturalmente, está para aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, que avançaram um pouquinho mais no conhecimento, tiveram mais, assim, maior curiosidade para poder entrar nesse assunto. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Aí ele já está categorizando as necessidades para que a gente se utilize do sopro. Então, não pode ser à torto e direito. Tem que ter um esforço individual, um preparo. Isso é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. Eu me lembro, antes da gente começar aqui na nossa sessão de estudos, da Ana Paula está citando sobre ela buscar ser melhor no que faz, ou ser cada vez melhor, ou seja, qualidade. Assim com a Kátia, assim comigo. É um valor esse nosso, procurar fazer o melhor. Então, se a gente está fazendo qualquer coisa, não importa o nível dela, não importa a importância daquilo que a gente está se dedicando, sabe, se é pouca importância, muita importância, não importa nada disso. O importante é que a gente se dedique, faça o melhor. Toda realização nobre requer apoio sério. É isso, por esse lado. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Eu fico pensando em Chico Xavier. Ele só foi o médium que foi. Primeiro, ele estava preparado para isso, certamente. Ele tinha um compromisso, mas ele foi atrás daquilo. Ele treinou, ele fez muita coisa, ele se corrigiu, ele se preparou para que ele viesse a ser o médium que foi ao longo de toda a sua existência, a partir de um determinado ponto. Assim, as mensagens que ele teve que jogar fora, porque era um treino simplesmente, por exemplo. Então, agora falando dos técnicos de sopro, né? Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a alto preço. Não foi fácil. Se o atleta quer ganhar uma medalha olímpica, ele tem que se esforçar. Se o cara quer ser médico, ele tem que começar lá de trás, passar na universidade, depois estudar para ser o melhor. Para ser o melhor tem que estudar, tem que ralar, tem que realmente suar bastante. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Nossa, lendo essa frase, eu falei, ixi, será que eu consigo ser um técnico de sopro aqui ou no plano espiritual? Eu utilizo sopro numa reunião mediúnica quando necessário. Quando o espírito fala, daqui eu não saio mais. Ah, sai.
sopra que ele cai sentado para trás. Eu não vejo isso, mas ele se desvincula do médium. Então, realmente funciona. Eu sou testemunha disso. Agora, para cura, para esse tipo de coisa, olha a importância. E mais tarde nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito. Pureza da boca e santidade das intenções. Então, a pureza da boca não está só no ingerir alimentos, o tipo de alimento, mas também o que sai da boca, que tipo de palavras, os pensamentos convertidos em palavras. Aí Alfredo fala, nos círculos carnais... Oi, Luiz, tem aquela passagem, né, que se diz, a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então, não é só a gente olhar o que sai, é o que a gente sente, porque vem do coração, né? Vem de dentro, aquilo que a gente pensa, a forma como a gente vive a vida, os pensamentos, tudo, né? Então, não é... A boca é um simples instrumento, né? Para né? externar aquilo que a gente realmente sente. Ou, às vezes, a gente nem consegue externar com clareza aquilo que a gente sente, né? Mas a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Isso é certo. Você sabe, Kátia, você me fez lembrar que Jesus falou isso, né? Quando falaram, né? Os judeus falaram assim, mas os seus discípulos não lavam a mão para poder se alimentar? Ele falou, mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Então ele estava se referindo justamente a isso, né? Não o que a gente exteriora, né? É aquilo que está realmente no coração, aquilo que é nosso, aquilo que é, assim, é típico nosso. Então, fala, né, o Alfredo continua falando, né, nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, aí nós estamos falando de alimentação, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Sabe que eu, durante minhas frequências, né, nas casas espíritas, que eu tive contato, que eu pude trabalhar, que, enfim, que passaram pela minha vida, ou que eu passei pela vida delas, eu nem sempre tinha, assim, vontade de tomar um passe. Porque muitas vezes a gente, claro, a gente tem que dar o voto de confiança, né? Mas é tão sério o passe, as pessoas talvez não saibam disso. Não é chegar assim, você vem dar passe, tá boa para dar passe, vem dar passe. Né? As pessoas têm que se preparar, nós, os passistas, temos que nos preparar para que a gente irradie aquilo que temos de melhor. Eu, quando vou doar sangue, 2 dias antes já estou me alimentando de forma diferente, já estou aumentando minhas preces, porque eu quero que aquele sangue, não é só tirar sangue, isso a gente pode fazer um corte aí acidentalmente e tira sangue à vontade, né? Mas a utilidade daquilo. Então, para a gente vai doar algo que vá fazer bem para as pessoas. Se possível, curar as pessoas, não é só repor o que ela está perdendo. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, essa nossa disposição de fazer o melhor, mas para isso nos prepararmos. Então, o sopro é nessa linha também, né? Então, olha, obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. No plano espiritual é utilizado isso. E na crosta também, aqui entre os encarnados. E aí, Alfredo finaliza, exemplificando que Jesus aplicava o sopro nas curas. Eu peguei isso aqui, só para... Nós não vamos ler tudo isso, mesmo porque não dá todo o tempo aqui. Deixa eu ver se agora... Só tirar daqui, ó, uma coisa que está atrapalhando. Pronto.
Então, eu sublinhei alguma coisa que era importante, né? Para a gente, só para ter uma ideia do que é o sopro aqui, como se utiliza, né? Consiste, então, sopro ou insuflação, né? Consiste em insuflar com a boca, mais ou menos aberta, o hálito humano sobre as partes afetadas do paciente, fazendo penetrar o máximo possível na área dos tecidos. Para isso é necessário que o passista aspire ar suficiente para dilatar o seu tórax, além do normal. Deverá ter a capacidade bem ampla de respiração, podendo obtê-la através de exercícios de respiração profunda. Então já começa aí. Se eu tenho, por exemplo, o hábito de fumar, certamente que meu pulmão, a capacidade dele não é a mesma. Isso é quase que... Bom, isso é óbvio, né? Se eu tenho um problema de saúde que me limita a respiração, também eu não poderia, porque é importante que haja uma grande, assim, né, respiração, né, para que a gente possa fazer de acordo com as técnicas que tem que ser. E tem dois tipos de sopro, né, ou insuflação. Tem as insuflações quentes e as frias. Então, uma delas, a característica é as quentes, extremamente concentradoras de ativantes, é para ativar. E a outra, as frias, são dispersivas ou calmantes. Então, são essas duas características. Uma é para agitar e outra é para acalmar, né? Então, e aí tem alguns cuidados, que esses cuidados a gente quase que falou aí no livro Os Mensageiros, no capítulo que a gente está lendo. Além da boca sadia, tenha um hálito mental equilibrado, hálito mental, conforme nos orienta André Luiz acima. Que estava ali escrito, eu tirei, porque senão não cabia ali, né? Mas é o que a gente vai estar vendo agora no nosso estudo. Antes dos passes, evite alimentos pesados e muito gordurosos. Tenha boa higiene bucal e evite fazer insuflações se tiver problemas gástricos e de esôfagos. Até aí é tudo no plano físico. É alimentação, é a conservação da saúde, tudo. Isso é o material, é o físico. Agora vem o lado espiritual. Não use a palavra para acusar, falar mal, condenar, fofocar ou levantar falso testemunho, que faltou aí. Percebe? Então, nós temos que estar com o corpo e com a mente sãos, né? Então, essa é uma das orientações aí que tem. Aí a gente vai... Luiz, você pode depois passar esse slide para mim? Eu queria muito... esse daí, o sopro ou insuflação. Claro, passo sim. Pode passar. Já temos uma candidata para sopro. No seu equilíbrio e na sua superioridade espiritual, a gente vai ter uma bela passista de sopro. Imagina, quem sou eu? Não, mas é só para eu estudar um pouco mais. Não, sem problema nenhum. Eu posso passar. Eu fiquei muito interessada quando eu ouvi sobre isso, e até a forma, a analogia que eles fizeram ao vento. Mas você vai chegar lá, com certeza, a gente vai falar nisso. Então, no Alta de Souza, tem um curso sobre técnicas do passe. E nesse curso, em algum momento, ele fala do sopro. E é exatamente isso que vai ver, né? Então, o sopro ou insuflação quente e o sopro ou insuflação fria, né? E tem aí, vamos só comparar o poder de ação entre eles. O quente, o poder de ação é concentração de fluidos, excitante e cicatrizante. Percebem que ele atua de forma terapêutica, né? E, do outro lado, né, o de insuflação fria, poder de ação dispersante de fluidos, revitalizante dos tecidos, calmante e despertar paciente magneticamente adormecido. Aí entra naquilo que eu falei para vocês, do exemplo do sopro para desvincular o espírito
que está ali recalcitrante em permanecer ali e perturbar né? Quando a gente fala com toda a educação e está buscando, né, que ele se vá, não, daqui não sai mais, não sai. Então, a gente, como uma última alternativa, né, já aconteceu de fazer isso. Não é toda vez, porque casos como esse são, digamos assim, não são tão comuns, né, de querer ficar ali e pronto. E aí tem como aplicar e onde aplicar. Eu mando isso aqui também para você. Tá bom, Kátia? Por favor, Luiz, eu fiquei muito interessada nisso. Eu nunca tinha ouvido falar. E que bom que você trouxe esse conhecimento extra, né? Porque é muito interessante mesmo. E aí, nós já passamos para outro capítulo, que é Defesas contra o Mal, né? Esse é bastante interessante. Então, antes de você passar para esse capítulo, Luiz, podemos fazer uma brechinha aqui para falar sobre o vento? Claro. Porque essa é uma outra coisa. Eu fiquei bem impressionada, interessada com a questão do sopro, né? E quanta energia o sopro desprende e transmite. E eu nunca havia pensado no vento como sendo um sopro, né? E se a gente parar para pensar, olha como é que o vento, aquela brisa leve, como a de hoje, por exemplo, estou sentada aqui do lado de fora, tem essa brisa gostosa, que vai passando assim, vai aliviando, vai dando uma tranquilidade. E tem aqueles ventos fortes, né, de tornados, tempestades, que vem e quebra tudo, arrebenta tudo, desloca tudo, e no dia seguinte está tudo fora do lugar. Se a gente parar para pensar, eu achei muito interessante a colocação deles, de o vento ser um sopro espiritual, né? E eu não fazia ideia desse do quente, frio, não conhecia, né? E fiquei pensando mais ainda agora sobre os tipos de ventos que a gente vê pelo mundo afora em locais diferentes, né? Tudo bem que tem toda uma condição climática favorável, tal, toda uma preparação para que certas coisas aconteçam. Mas a gente também, quando vai aplicar o sopro do passe, a gente também não tem toda uma preparação, foi o que a gente viu agora, né? A gente tem que se preparar, não pode estar cometido de certas doenças e tal para poder fazer. Se a gente parar para pensar, a analogia é muito própria do vento, porque a gente precisa de certas condições climáticas para que o vento aconteça de uma forma mais leve ou mais forte. Enfim, eu queria comentar isso, sabe? Eu achei o vento uma coisa assim de ação de ação purificadora, uma coisa muito interessante. Eu nunca havia pensado nisso. Realmente, essa integração nossa com a natureza, né, é muito, muito importante. E a gente precisa disso, né, tudo. Desculpa que tem uma visita aqui, eu acabei me distraindo um pouquinho. É a família que chegou aqui. Então, agora nós estamos falando das defesas contra o mal. Viu, Cátia? A gente não explorou muito mais esse do vento, mas realmente é muito importante isso que você fala, porque vamos ter em mente que o mundo, ele, assim, a natureza, tudo, né? Aqui onde nós estamos, nesse planeta, tudo é movimento. Então, a gente vê as aves migratórias, a gente vê outros animais, a gente vê os peixes, as correntes marítimas e o vento também. Então, nós impomos fronteiras, mas toda a natureza, ela não reconhece fronteira nenhuma. A pandemia é um exemplo dela, né? Então, percebe? Então, a gente está assim no mundo integrado, único, né? Onde a gente tem que lembrar disso, todo esse movimento. E certamente o vento tem uma grande importância em tudo isso, levando e trazendo vida, sementes, pólen, o que seja, né? E para que a gente possa ter toda essa diversidade toda, essa complexidade toda, né? Então, muito bem. Os engenheiros do planeta fizeram muito bem feito quando
a serviço de Jesus, fizeram toda essa obra-prima, né? Que é. Então, agora, no capítulo 20, o título é Defesas contra o Mal, né? O que é isso? Então, André Luiz e Vicente estavam visitando todo o recinto, tudo ali e tal. E aí eles visitaram, foram, assim, do lado de fora da construção e perceberam, ficaram alarmados, né? Porque eles perceberam que mais do que um castelo, aquilo era uma fortaleza. Tinha visão panorâmica, depois voltando para lá, né? Entrando de novo né? Naquela fortaleza e vendo, né? Eles percebiam uma visão panorâmica, eles viam esse baluarte, que é aquelas proeminências, né? Aquilo que sai, né? E vai mais avançado. Tinha torre de vigia, tinha fosso em torno daquilo, tinha caminho de ronda, que nem aqueles castelos que a gente vê né, em filmes medievais, né? Ali fica as pessoas caminhando ali para verificar tudo, né? De forma protegida e de uma visão mais melhorada para poder ver tudo, né? Tinha seteiras, que são aquelas janelas apropriadas para colocar os arcos para poder atirar. E tinha canhões. Nossa, aquilo foi demais ver canhões ali, né? No cume da torre de vigia tinha uma enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Então, Alfredo fala, né, vendo toda aquela que eles estavam assim alarmados com aquilo, vendo que aquilo era um forte, aquilo parecia um elemento, uma construção de guerra, né? Aí Alfredo fala, naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Que ele conta também, que não está aqui, a gente só vai comentar, que ele também se impressionou quando viu tudo aquilo, exatamente como André Luiz e Vicente, né? Aquelas fortificações, né? Será que é necessário tudo aquilo? Aí ele fala, como vem nossa bandeira de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender. Defender o trabalho, defender aquilo que eles estavam fazendo. Isso em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Então, não eram todos irmãos ali. Tinha diferenças, tinha aqueles que ainda estavam, assim, vivendo numa situação de maldade, de inferioridade, de atraso espiritual, de imperfeição, né? Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Como Jesus falou, né? Eu te envio como ovelha em meio a lobos. E aí, ali, ele fez ele parafraseou Jesus, né? Colocando que eles estavam ali no meio como se fossem ovelhas em meio de lobos. E também ele não estava, o propósito não era efetuar o extermínio das feras, era defesa. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. Uma vez me fizeram essa pergunta. Escuta, os espíritos, esses ainda muito inferiores, assim, aprisionados ao mal, eles são inteligentes? Essa é a resposta. Sim, não são ignorantes. E eles têm muitos recursos. Então, eles têm realmente como atingir os seus objetivos. Então, a maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Então, não é só sofrimento, dor, que a gente vê no plano espiritual inferior. Tem muita gente inteligente, mas que ainda está estagnada no mal. Às vezes eu fico pensando que nós nem chegamos perto ainda deles. Hoje nós sabemos palidamente da existência deles. E ainda bem, porque talvez a gente não tivesse nenhum recurso de defesa. Então, toda essa estrutura nesse posto avançado, né,
é justamente para proteger o trabalho que eles fazem, né? E aí Alfredo faz uma consideração, faz uma comparação entre os encarnados e os desencarnados. Na crosta, ou seja, entre os encarnados, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, tá vendo? Nós estamos pertinho, eles estão pertinho da gente, nós somos vizinhos aí de parede, né? Temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais. Nossa, mas não para nunca, olha quanta coisa. Terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Por isso que a gente vê pessoas aqui de domínio, pessoas com um poder muito grande sobre uma grande população, às vezes sobre um país, serem como são. Muito provavelmente, com grande chance de ser assim, a maioria estão sob a influência dessas pessoas, desses tipos de espíritos que estão relacionados aí. Então, como ele falou, né? é uma cooperativa, são cooperativas do mal. Que coisa, né? Então, por isso era importante ter toda aquela estrutura, para que houvesse uma defesa e não invasão para atrapalhar o trabalho, para pôr a perder o trabalho que foi montado ali. Porque vocês imaginem todo o trabalho que deu para fazer aquilo, toda aquela estrutura, né? Os muros, o que tem dentro, todo o sistema de auxiliar as pessoas. E nós já vimos na última sessão de estudos, conduzida pela Ana, a importância do pensamento, de manter aquilo. Então, é uma outra atmosfera aí dentro desse local. Então, se deixar qualquer vazamento que entre ali, destrói tudo aquilo, né? E o objetivo não é esse. O objetivo é perseverar para fazer o bem. E, muito provavelmente, alguns desses vão ser tratados nesse local. Mas só que não tem ainda essa visão de perceber que tem que cuidar daquilo e não estraçalhar, né? Destruir. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Então, seja no plano material, no plano espiritual, tem todo esse tipo de coisa, né? Essas quedas espirituais, esse deixar que as paixões se sobrepujem aquilo que é elevado, né? Aí Alfredo, quando André Luiz fala, mas e esses canhões, né? Como é que é isso? Eles matam, eles dão a sensação de morte? Como é que eles assustam, eles machucam? Como é que... Aí Alfredo fala, não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Então, são descargas elétricas. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Ninguém sai de lá com todo aquele aparato de defesa e sai atacando os espíritos. Não. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Assustam terrivelmente e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva, mas poderiam causar a impressão de morte. Então, os espíritos estão tão arraigados aí na matéria que eles sentem aquilo como se fosse algo físico, como se fosse algo dilacerante, algo realmente
impactante para eles. Ele vai explicar um pouquinho mais, que é justamente aqui. Quando André Luiz, olha, esses espíritos tiveram muita paciência com André Luiz, né? E ele perguntando ainda mais sobre isso, né? A respeito. E aí a resposta de Alfredo é muito, muito boa, inclusive para a gente, né? Olha, assim, para conhecer como é que os espíritos ainda ficam arraigados à matéria. É como se não mudasse de plano, é como se não desencarnasse. Na verdade é isso, não desencarna. Morre, mas não desencarna. Porque ainda está vinculado às sensações, ao corpo físico, a tudo que o corpo físico precisa, né? Quando, na verdade, já não precisa de mais nada, porque não tem corpo físico. Então, Alfredo fala, meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. A criatura, ou melhor, as criaturas que se agarram aqui às impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Do que ele está falando isso agora? Do corpo perispiritual. Do mesmo jeito que os espíritos mais elevados estão querendo purificar o corpo espiritual, esses espíritos estão agregando mais e mais, estão aumentando a densidade do corpo espiritual deles, se comprometendo a depois ter que se livrar de tudo aquilo, purificar tudo aquilo. É um trabalho adicional, por pura ignorância, porque se soubesse disso, não faria. Se bem que isso é uma coisa que não dá para dizer que todo mundo, uma vez que saiba o mal que faz alguma coisa, não vai atrás dele, né? Porque aqui na Terra mesmo a gente vê muita gente que se dedica a algumas coisas sabendo que está errado, né? Sabe perfeitamente. Vamos dar só um exemplo, só para ilustrar. Um médico que fuma. Ninguém melhor que o médico saber o que a nicotina faz para o corpo humano. E ele fuma. Então, o conhecimento só não é tudo, né? Então, precisa ter realmente essa mudança interior, né? Aí ele continua explicando. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Então, aqueles espíritos que ainda estão muito arraigados às sensações, ao corpo, à vida no planeta, esses que são os menos adiantados, eles podem sim ter a ilusão da morte. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Essa frase é fantástica, né? Realmente, a gente só não aceita totalmente, mas a morte na Terra é isso. É uma impressão. É algo que nós sabemos já que o que está morrendo é o corpo. O que permanece vivo? O indivíduo, nós. Nós não morremos. Então, a morte é somente um portão de passagem, uma porta de passagem de uma situação para outra. Como ele fala, ninguém desaparece. Então, não tem como fazer desaparecer espírito. Vou dar um tiro lá com aqueles projéteis elétricos e aí o espírito desaparece. Não é isso. O espírito pode ter a sensação da morte, pode ter a sensação do desaparecimento, o medo, mas ele não desaparece em realidade. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. No caso do espírito, quando desencarna, né? É ausência, não vai estar ali compartilhando com a gente. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. Então, já que é uma ilusão, é esse tipo de coisa, né? Impressão, então sair matando por aí. Não é bem assim, né? Aí, como ele fala, isso é outra coisa, porque tem uma responsabilidade por trás disso. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente
Ele faz esse lembrete para a gente, né? Isso faz parte da justiça divina. Que nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham, por vezes, durante séculos. Então, o espírito pode achar que morreu, dar a impressão, entrar num estado de consciência, mas depois ele volta, porque essa matéria mental é muito mais fácil de reproduzir do que aquela da matéria física, do corpo físico, que precisa de espírito, como ele falou, almas há que trabalham durante século, às vezes. Então, é um preparo, é um planejamento, né? Aí André Luiz e Vicente vão conhecer um outro setor, porque agora nós estamos entrando no capítulo 21, que trata dos espíritos dementados. Então, eles estão num setor agora e eles encontram espíritos enfermos e desequilibrados. Então, eles são mais enfermos e desequilibrados que perversos. São aqueles espíritos que já estão num processo estavam de perda de rumo, né? E já estão agora mais calmos, tudo. Não são esses espíritos que nós tratamos, que nós falamos, o que o capítulo fala, nesse último agora, no capítulo 20. Né? Então, eles já estão em melhores condições. E aí eles veem que muitos trabalhadores estão levando sopa e água para eles, né? No que eles chamam de aquele albergue enorme, né? Parecia um grande manicômio. Então, imagina o número de espíritos que foram retirados das sombras, retirados do sofrimento, da dor, foram tratados e já estão melhores, já estão em melhores condições. E Alfredo, caminhando entre eles, tratava com muito carinho, muita paciência. Era assim, e todos chegavam para eles, para Alfredo, e pediam alguma coisa, estão sempre pedindo, né? Então, tinha o caso do latifundiário e proprietário de escravos que desejava voltar para a família com a sua esposa e filhos dependentes dele. Ele achava que ele estando ali, que nem sabia direito onde é que era, né? Porque eles não tinham total conhecimento, né, de onde estavam, total consciência de onde estão, dado o estado mental deles, né? Então, na época da escravatura ainda. E achavam que os filhos dependiam dele, não sabem fazer nada sem ele. A esposa, a mesma coisa, né? O herdeiro, tinha lá o herdeiro da época do Visconde de Cairu, que reclamava parte da herança com os primos herdeiros. Então, ele era outra situação. Também, na época do Brasil, Império, depois, daquela época lá, tal, e estava ele reclamando uma herança. Ele queria estar lá porque senão os primos iam tirar proveito disso. Né? A mãe, que pensava ter que proteger as filhas ameaçadas pelo pai, que era o esposo dela, né? E aí, Alfredo, diante de tantas solicitações, ele fala: ó, amanhã eu volto para te atender. Amanhã eu volto para atender vocês. Alfredo fala a respeito desse grupo, né? Então, comenta com Vicente e com André Luiz. No círculo carnal, aqui, encarnados, esses que vieram para falar comigo, né, seriam todos absolutamente normais. Olha onde que nós estamos. A impressão é que nós estamos num grande manicômio, né? Se tem alguém reclamando, se tem alguém fazendo isso, aqui falando meio sozinho, aí, então, é normal. A gente pode encarar como normal. No entanto, aqui, no plano espiritual, são verdadeiros loucos. São desencarnados que, por muito tempo, se agarram aos problemas inferiores. Então, uns estão desde o Império, estão desde muito tempo, lembrando que esse livro é dos anos 40, né? Então, estão lá, sofrendo ainda toda aquela condição, né? Aprisionados ainda àquela situação. Eles reclamam providência sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Então, ninguém está preocupado em crescer, em evoluir, né? Em se melhorar. Estão preocupados em apontar os outros.
Isso aqui é muito normal. A gente vê isso. Quantos de nós não apontamos os outros, ou culpamos os outros pela nossa infelicidade? E quando que nós temos sim que lembrar que nós somos os culpados, não culpados, mas os responsáveis pela nossa infelicidade, e também nós temos o dever de nos melhorar. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Então, a preocupação deles são essas, propósitos inferiores. E desencarnam e continuam ainda pensando, vivendo os propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho escravagista, lá, o latifundiário, que reclama terras e escravos, nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança, aquele que está preocupado lá com os primos, né, deseja lesar os primos. E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, ela estava preocupada com a perseguição para com as filhas, desencarnou quando pretendia envenenar o marido, às ocultas. Então, eram aqueles ali que estavam dementados, vítimas daquilo mesmo que elas queriam, que elas estavam buscando fazer, né? Aí, André Luiz pergunta, e esses doentes, eles se demoram aqui, ficam muito tempo aqui, como é que chegaram até aqui? E sempre, gentil, Alfredo responde, foram recolhidos em pior estado, já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos do campo da paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. E qual que é o objetivo final disso? Reencarnar. É um preparo para voltar. Porque vocês imaginem essas pessoas reencarnando nessa situação dementada. Não ajudaria nada no crescimento deles e também não ajudaria nada ou atrapalharia muito no desenvolvimento dos demais que estão tendo a mesma experiência reencarnatória. E era isso aí que a gente tinha, né? Esses capítulos. E no próximo, que vai ser no dia 10 de abril, para quem está assistindo pela gravação, vai ser o próximo, né? A próxima gravação. Nós vamos tratar dos espíritos que dormem, dos pesadelos e a prece de Ismalha, nesses 3 próximos capítulos. E aí? Não tem, né, como fugir muito, né? É uma sequência, né? Eu acho que, assim, talvez fique melhor a cada dia, porque vai se complementando, né, com o anterior, né? Eu lembrei quando estava falando do primeiro capítulo lá sobre o sopro e da palavra, eu lembrei de um livro que tem do Miramês, pelo João Nunes Maia, eu acho que chama Horizontes da Palavra. Eu até peguei aqui o PDF e ele vai falar que toda vez que a gente fala, a gente tem que falar primeiro com Jesus, porque pela lei do dar e receber, né, a palavra, ela tem uma influência muito grande no indivíduo, né? Eu comprei esse livro porque foi na época que eu comecei a dar aula, né? Eu falei assim, eu tenho que começar a vigiar a forma como eu falo, né? Porque a forma como a gente fala pode criar uma ideia ruim ou boa, né, no indivíduo, né? A palavra tem um poder muito grande, porque ela é a concretização do nosso pensamento, né? A palavra já é ação, né? Então, eu lembrei disso. Aí, no segundo capítulo, é que eu escrevi aqui, tudo que eu... Ótimo. Aí, no segundo capítulo, como que a gente pode, né, utilizar o nosso conhecimento e a intelectualidade ainda para praticar o mal, né? Como que a gente constrói, você vê, a defesa ali era necessária, não porque os espíritos acreditavam, os espíritos superiores acreditavam
que o mal pudesse prevalecer de alguma forma, mas pela nossa fragilidade ainda, né? Tem aquele ditado, né? Uma maçã podre vai lá e contamina todas as outras, né? E, infelizmente, é por isso, porque aqueles espíritos que estavam ali dentro ainda precisam, né, dessa proteção, porque os de fora arquitetam as coisas tão bem arquitetadas, né, utilizam a sua intelectualidade, o seu conhecimento ainda para permear o mal, né? Porque eles, dentro ainda da infantilidade, vamos dizer assim, deles, inconsequente, né? É ignorância, né? A ignorância, a palavra certa é essa, né? Essa ignorância inconsequente, porque se eles tivessem plena noção das consequências dos seus atos, provavelmente não fariam, né? Mas eles querem que os outros estejam no mesmo estágio que eles, que sofram o que eles sofrem, que pensem como eles pensam, para validar, né, tudo que eles fazem. Né? Então, como que a gente ainda é frágil, né? Como que a gente pode cair muito facilmente ainda nessas artimanhas, porque esse mal ainda reside dentro de nós, né? Esse orgulho ainda reside dentro de nós, o egoísmo ainda reside dentro de nós, né? Lembrar sempre que a obsessão, ela começa com a auto-obsessão, né? Então, se eu não deixar a minha porta aberta, não tem jeito, né? Se eu for vigilante, não tem jeito. Aí, no último, o que me chamou a atenção é assim, no último capítulo, né? Que a importância de reestruturar o perispírito antes de reencarnar. Veja que não é intencional, não existe punição, não existe nem algo para prejudicar ninguém. O projeto reencarnatório é para a gente realmente dar certo, é para a gente evoluir, é para a gente ser bem-sucedido. Então, não existe essa história de que, porque o espírito fez aquilo e fez aquilo, daí ele vem e reencarna com algum processo, com alguma deficiência mental, né? Uma paralisia. Não, é porque ali foi o melhor que conseguiu fazer para ele reencarnar. Né? Então, essa mentalidade de que, robô vai reencarnar sem um braço. As pessoas, né, que, assim, respeito a todas as religiões também, né? Mas o shintoísmo prega muito isso, né? Se a pessoa reencarnou de alguma forma com alguma deficiência ou com algum tipo de dificuldade, é porque fez alguma coisa errada lá atrás, né? Tanto que eles escondem os deficientes físicos. Eu achava muito engraçado, porque eu andava no Japão e não via deficiente físico. Aí eu falei assim, gente, onde está esse povo? Não é possível, né? A genética não evoluiu tanto aqui. Aí é porque os familiares geralmente escondem eles dentro de casa porque eles sentem vergonha, porque é uma forma de desonra para a família. Olha onde ainda está a evolução, né? Então, social, né? Que eu digo, do grupo. Então, a importância, né, de ter esse trabalho para reestruturar o perispírito para ele mesmo poder reencarnar nas melhores condições que ele puder reencarnar. É isso. Acho que é isso mesmo, Ana Paula. Achei muito boa a sua explicação. Imagina que se a gente rouba e vem sem um braço, quantos estariam sem braço? Nossa. Imagina com a perna, então. O que a gente não faz com a perna? Se eu chuto, né, e mato algum, machuco, todo mundo sem perna. O que essa doutrina nos traz, assim, em termos de lógica, de coerência, né? De racionalidade, é fantástico, porque como a gente derruba tabus. Eu tive não sei se eu deveria falar isso, né? Mas que é pessoal nosso aqui. Mas eu acho que é motivo de orgulho. Eu ouvi das duas filhas em épocas diferentes, né? Em idades diferentes, em lugares diferentes, elas falarem para mim que se o marido exigisse que tivesse que abortar um filho especial, né, com algum problema físico, elas ficariam com o filho e não com o marido. Foi uma coisa assim. Eu fiquei muito, muito feliz quando vi isso, porque significa que elas, assim, interiorizaram
a importância de uma reencarnação. É muito importante. E a gente, hoje, nós, se tivermos uma oportunidade de ter um espírito, né, que vem nesse tipo de desafio, né, que também é para os pais, como espírita, tudo a gente entende bem melhor e vê uma oportunidade grande e vai trabalhar de forma diferente com relação a esse filho. E não escondendo, né? Ou não, sabe, se revoltando, ou achando que foi, sei lá, qualquer coisa negativa, né? Nem dá para dizer o que pode vir na cabeça de alguém que não tenha nenhum conhecimento. Não, eu acho que eu acho que o Espiritismo também traz uma paz para os pais, no sentido de que qualquer filho com qualquer problema não é uma deficiência da educação, não é uma não, é simplesmente um espírito que precisa de melhor educação, só isso, sabe? Eu acho que simplifica também as coisas, não é só em questão da deficiência, não, é das dificuldades mesmo, porque eu fico olhando assim para trás, na minha infância, na infância dos meus pais também, do que eles contam, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus percalços na vida, né? Eu acho que a gente, desses pontos aí que eu vejo que a gente está evoluindo, que eu tenho esperança na humanidade, porque a gente já discute isso de maneira aberta, né? Não é É a algo prova cabal de que nós estamos realmente evoluindo, por causa disso. Porque a gente consegue falar de coisas que antes era uma vergonha você falar, né? Imagina se os meus avós não falassem sobre educação. Não era comum, né? Ainda mais que eles eram imigrantes, vieram para o Brasil naquela situação de, de pobreza, etc. Pensavam diferente, né? Que você espera as dificuldades de qualquer jeito. Então, a gente evoluiu bastante, eu acho, nesse ponto. Eu também acho, sim. Mas assim, né, em contrapartida, é claro que a gente ainda tem muitos espíritos ainda endurecidos e que precisam, já que nós temos essa compreensão, então a gente precisa passar isso para frente, né? Não guardar o conhecimento para a gente, né? Tem isso também. Usar a nossa intelectualidade para o bem, né? porque usar para o mal está cheio, tem bastante. Né? Então, vamos fazer o contrapeso, né? Está na hora da gente ser um pouco mais inteligente, né? Isso aí. O estudo está silencioso hoje. Dá até medo. É que dá muito é muito ensinamento, né? Que a gente tem que pensar, né? Muito conhecimento aí, tem que refletir. Processando. Tem que processar, exatamente. Aí isso me dá uma gastura. O pessoal começa a falar assim, tô pensando, tô mentalizando. A gente mentaliza falando. Não mentaliza, fala. Mas eu acho que tá indo. eu acho que assim, o que eu estou gostando nesses estudos é o que eu falei na semana passada, está dando a oportunidade de a gente refletir, né, em vista do que a gente está passando, porque tá difícil, né, você, que nem eu estava até comentando isso com a minha mãe hoje, a gente fala assim, mas a imprensa só passa coisa ruim, passa só coisa ruim. Eu falei assim, bom, vamos pensar um pouco e analisar, né, só aqui no Brasil tem 4.000 pessoas morrendo por dia. Então a situação não está normal, né? Tá ruim. Nada normal. Nada normal. Então, o que você espera ver na televisão? Obviamente, as consequências disso. Agora, o que a gente tem que fazer diante de tudo isso? É fazer a prece, é o que a gente pode fazer, é mentalizar coisas boas e não se ligar nessa psicosfera, porque, infelizmente, está pesado, né? Então, esses estudos têm me dado a oportunidade de mentalizar e refletir sobre outras coisas, né? Sabe que eu andei bem chateada esses dias, porque a gente sabe, né, que chegam notícias até a gente também procura saber um pouco do Brasil, porque a gente tem as pessoas queridas todas aí, né?
E aí eu falei, nossa, meu Deus, eu me questionei tanto, gente. Eu acho que eu passei uns 2, o que eu posso fazer, né? Além das preces, nem ir aí a gente pode, né? Uhum. Porque se eu for, eu vou ficar dentro de casa, não vou poder ver ninguém. Então eu fico aqui, pelo menos aqui eu não, eu falo, estou distante, né? Não fico me culpando de, não posso ir, não vou, não, acho que eu vou, acho que eu não vou, né? Então é melhor ficar aqui. E gente, a prece, a gente sabe o valor dela, né? E não é pouco. A gente se dispõe a fazer as preces, eu acho que isso é importante para nós, né? Pior se a gente não estivesse fazendo nada mesmo, né? Sabe, as preces, quando você fala com as pessoas lá, são as palavras usadas, Isso. mensagens de esperança, de amor, os dias vão melhorar, sabe? Isso é importante, isso é importante. Porque a gente também já viu isso aqui, Ana Paula. A gente teve 4.000, 4.200, 4.300 pessoas dormindo, morrendo por dia. E quando estava assim no auge da crise mesmo, sabe? No auge da crise. E com a vacina, realmente as coisas estão melhorando bastante. E a curva está baixando, sabe? E vai acontecer isso no Brasil também, só precisa de que a vacina esteja mais disponível para todos, né? É esse o grande problema, mas uma hora vai estar. Vai sim. E aqueles que se colocam entre a cura ou o controle disso, ou que retardam essa chegada, um dia também vão ter que responder sobre isso, né? Porque nas costas dessas pessoas ficam muitas mortes diariamente, que poderiam ser evitadas. Um dia eles vão ter que responder por isso, né? Não tem como escapar, não tem como escapar. Eu tenho muita compaixão dessas pessoas, principalmente do nosso presidente aqui, porque ele tá plantando e a safra dele não vai ser das melhores, né? Não vai ser. Vai ser um espírito que ainda vai sofrer muito. E é engraçado, né, falar nesse assunto, porque no capítulo anterior eu falava isso, aqueles que tomarem esse tipo de decisão têm que responder. Nós falamos agora, né? Todos nós respondemos. Quando falava de fazer desaparecer o espírito, não desaparece, né? Desaparece o corpo físico. Mas aí daquele que fizer desaparecer o corpo físico, né? Então, É aquela velha história. As leis naturais, né, as leis divinas, elas estão aí, elas estão vigentes, elas não param, independente do que eu penso, independente do que a gente discutir aqui, o que a gente achar, elas vão continuar agindo. E elas agem diante do Criador, né? E o Criador que impôs isso. Né? A não ser que ele mude, e ele não muda, porque até ele obedece às leis que ele próprio criou, né? A gente não importa o que a gente pensa, elas vão acontecer. Então, essas pessoas inevitavelmente vão passar por isso. Por isso que a gente tem que ter compaixão. É claro que tem certas horas que você se revolta, né? Um ser humano normal se revolta com uma condição dessa. Se não se revoltar, aí tem alguma coisa errada, né? foi um bom lembrete o seu, viu? A respeito de que as leis de Deus sempre funcionaram, funcionam e sempre vão funcionar. Então, por que postergar, né? A gente que sabe tem que estar realmente nos trilhos dessas leis, porque é o que vale, é o que é. Né? Os espíritos falam lá no livro dos espíritos, né? E o arrependimento enquanto encarnado é o melhor arrependimento que a gente pode ter, mas que é raro o espírito encarnado ter esse arrependimento, que é muito mais comum uma vez que desencarna. Mas aqueles que conseguem se arrepender enquanto encarnados estão dando saltos de evolução. De arrependimento em arrependimento no plano espiritual, a gente vai se condicionando para viver aqui e também agir diferente, né? Tudo é aprendizado, mas é melhor realmente a gente não perder tempo, né? Ainda hoje, a Vera e eu falávamos sobre isso, né? Sobre o que é o caminho reto, o que é o caminho mais, aquele que leva mais tempo, né? O erro, enfim. Né? Mas a gente vai aprendendo, a gente está
muito provavelmente nós vamos tirar um bom proveito dessa nossa passagem. Tudo concorre para o melhor, nada concorre para o mal. Bom, exatamente. Nada. Muito bem. Eu acho que a gente poderia fazer nossa prece de encerramento. Uhum. Então, das 3 meninas, quem faria a prece hoje? Hoje eu preciso de prece. Gente, eu não dá para fazer. Eu tive que vir aqui para a cozinha para botar o meu como que fala? Ô, gente, para botar na tomada, para recarregar. Recarregar. Eu estou com 3%. Ah, Então, Tá bom. sobrou para Ana Paula. Sobrou pra mim. Eu senti essa. preciso de prece, Ana Paula. Você não precisa recarregar a bateria, né, Ana Paula? Tá tudo bem. Não, o computador está inteiro. Vou Então desligar. tá. Então vamos nos acalmar nesse instante. Sentir a presença de Jesus em nossos lares, dessa espiritualidade amiga que nos conduz e que nos trouxe a esse estudo de hoje para refletirmos sobre a nossa estadia nesse planeta, que é tão curta, mas tão cheia de responsabilidade. Que possamos nesse instante, refletindo sobre esses conhecimentos, olhar a nossa vida, ver os trechos em que precisamos nos melhorar, naqueles que já acertamos, vibrando positivamente por aqueles no nosso caminho que precisam do nosso auxílio, para aqueles que convivem conosco, nós temos dificuldades ainda de convívio. Lembrando que são nesses momentos que o nosso aprendizado deve ser colocado em prática. Aproveitamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para vibrar pelo nosso planeta, que passa por um momento de desafio, de aprendizado, para que possamos tirar também disso a compaixão, a empatia ao nosso próximo, aquele próximo que às vezes nem conhecemos, mas que está passando por momentos difíceis nos hospitais, em suas casas, nas penitenciárias, nas ruas. E pedimos em especial por todos aqueles que perderam seus familiares recentemente pela pandemia. Que a dificuldade desse luto, que a impossibilidade muitas vezes até de comparecer no momento de despedida, eles possam ser, nesse instante, apaziguados pela espiritualidade que nos cerca, seus mentores, para que possam compreender que isso somente é uma passagem, que nós estamos nesse planeta numa passagem breve, mas que invariavelmente estaremos juntos e reunidos na nossa morada, que é no plano espiritual. Pedimos também pelos nossos líderes, por esses espíritos que têm como missão nesse planeta conduzir a sua população diante desse desafio. Que eles possam abrir mão do seu orgulho, do seu egoísmo, dos seus anseios de poder, para olhar pelos menos favorecidos, para se compadecer daqueles que lutam pela vida, que lutam no seu dia a dia. Porque é para eles, Senhor, que eles precisam governar esse planeta. Que nós possamos, a cada dia, diminuir essa desigualdade entre nós, seja social, seja moral. E imbuídos dessa energia tão boa que a espiritualidade nos traz, encerramos os estudos de hoje com a esperança de que estaremos aqui reunidos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana Paula. Estou com 4% agora. Boa noite e feliz Páscoa. Para vocês também. Feliz Páscoa para todos. Fiquem em paz. Deixa eu fazer a pergunta para você, Ana Paula. Peraí, só. Então tá. Então eu vou